Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só o que nós vamos aprender. É uma mini bolsa. Essa bolsa é ideal para aquelas senhoras, por exemplo, que gostam de ter aquela bolsinha para levar quando vão dar uma saída rápida no mercado ou até mesmo no banco. E também pode ser feita para criança. Se você usar um tecidinho com um motivo mais infantil, mais divertido, fica muito legalzinho também para uma menininha. Então nós vamos aprender a fazer essa peça hoje. Vocês vão ver só como é facinho, num piscar de olhos vocês vão fazer. E é legal também que qualquer pedacinho de tecido vocês conseguem fazer, uma peça rápida que vai pouco material. Muito boa também para fazer bastante aí para o final de ano, né? E ganhar um dinheirinho. Agora, antes de nós irmos para a nossa aula, eu gostaria de esclarecer uma dúvida a respeito da videoaula que eu estou vendendo, né? Que é o projeto dessa bolsa aqui, que é a Bolsa Transversal Vitória. Muitas meninas têm me perguntado por quanto tempo a aula vai ficar no ar, né? Depois que é comprado, qual é o limite? Eu estou fazendo, gente, ilimitado. A partir do momento que você comprar a aula é sua, você pode assistir quantas vezes você quiser, pelo tempo que você quiser, tá bom? Então não precisa se preocupar com o limite, porque é ilimitado, tá bom? Então agora vamos lá, vamos aprender a fazer a nossa mini bolsa? Para fazer a nossa mini bolsa, você vai precisar de tecidos, de no mínimo 2 estampas diferentes. Eu vou usar aqui o tricoline para o forro e para a tampinha, e para o corpo eu vou usar um jeans. É um jeans bem fininho, que qualquer máquina doméstica consegue costurar. Mas você pode fazer tanto toda de tricoline, como você pode usar o jeans como eu, ou um tecido de tapeçaria, ou até mesmo um nylon 600, como eu usei nessa peça aqui. Aí fica a seu critério, tá bom? Para a estrutura, também você pode usar manta R1 ou R2, você pode usar dublado, ou você pode fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou usar o dublado junto com um TNT gramatura 120. Ou se você tiver gramatura 80 também serve. Aqui eu vou fazer assim porque a minha manta eu comprei em um lugar que vende manta de muito baixa qualidade. Eu comprei para fazer um teste, mas não gostei. Eu já fiz uma peça com essa manta e a peça ficou muito mole. Então, como eu gosto da bolsa bem estruturada, eu vou usar esses 2 materiais para o corpo e vou usar esse pedacinho só para estruturar a tampa, que eu acho que a tampinha fica mais bonita com a R1 do que com o dublado, tá? Vou usar também um cadarço de nylon ou algodão cru. É importante que ele tenha a largura de 3 centímetros, tá? 3 centímetros de largura. E 2 botões imã. Vamos ao nosso molde. Então, para o corpo da bolsa, vocês vão traçar um retângulo de 25 por 15. 25 por 15. Aqui numa das extremidades, na extensão aqui dos 25, nós já vamos fazer uma caixinha de leite de 1,5 por 1,5, tá? 1,5 por 1,5. Já vamos deixar pronta. E aí, para a tampa da bolsa, nós vamos traçar um retângulo de 18 por 13. 18 por 13. Dessa vez eu não vou arredondar, eu vou deixar quadradinho a tampa.
Mas quem quiser arredondar, fica à vontade. Se achar que fica mais bonito, tá bom? E aí, a única parte que eu não fiz molde foi na alça. Porque esse meu cadarço, eu vou encapar com tecido. Como a minha bolsa vai ser jeans, eu não tinha jeans suficiente para cortar a alça da bolsa. Mas eu tinha esse tricoline bem escuro, que é quase da tonalidade do meu jeans. Então eu vou usar ele. Aí eu vou cortar duas faixas de 45 por 10,5. 45 por 10,5, duas faixas, tá bom? E aí, vamos às partes que a gente precisa cortar da bolsa, né? Então, para o corpo da bolsa, eu vou cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro e vou cortar aqui no meu caso, que eu estou usando dois materiais para estruturar, eu vou cortar duas vezes no meu TNT e vou cortar duas vezes no meu dublado. Para a tampinha da bolsa, eu vou cortar uma vez no tecido que a gente pode chamar de forro, né, que vai ficar por dentro do lado de dentro da tampinha, e uma vez no tecido principal e uma vez na manta R1, tá? Aí todas essas partes eu vou cortar. Eu gosto de fazer dessa forma, né? Cortar 1 centímetro, no mínimo 1 centímetro a mais na volta toda, tá? Tanto a R1 como essas partes aqui que eu vou estruturar o corpo da bolsa. Todas elas eu cortei com 1 centímetro a mais para dar uma segurança na hora de estruturar. Bom, agora o que nós vamos fazer é estruturar o corpo da nossa bolsa. Então eu peguei as duas partes do tecido principal e mais a tampinha também, o tecido principal, e aqui no meu caso coloquei primeiro o TNT, depois o dublado e depois o tecido em cima do dublado na parte da espuminha. Aqui, se vocês estiverem usando esses mesmos materiais, vocês podem, com o auxílio de uma colinha spray temporária, colar essas partes, ou então usar um pouquinho de cola bastão escolar, ou até mesmo só colocar alfinetes, igual eu fiz aqui, e passar uma costura de segurança na volta toda para poder fixar, tá? Então nós vamos fazer isso com as duas partes e vamos fazer aqui também com a tampinha da bolsa. Só que aqui no caso, como eu estou usando a manta R1, eu vou no ferro e vou passar, porque aí ela já vai aderir, certo? Passei a costura em todas as partes. Primeiro eu usei a minha colinha de tecido temporário para dar uma ajuda, que eu acho que fica mais retinho. E mesmo depois de ter passado a colinha, aí eu passei uma costura aqui, ó, na volta toda, uma costura de segurança, tá? Fiz isso nos dois lados do corpo. A tampinha também eu passei a minha manta. Olha só como é que essa manta é horrível. Mas é a qualidade da manta, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês aí têm uma manta de melhor qualidade. Essa daqui eu comprei no Brás, ali na região da Rangel Pestana, e eles estão começando a vender manta agora. Então, não é... Eles têm, assim, um produto mais barato, mas é uma coisa que não vale a pena, porque é muito vagabundo mesmo, tá? Agora eu vou tirar os excessos.
Então agora nós vamos reservar essa parte aqui do corpo e vamos pegar a nossa tampinha. Tá? Vamos pegar as duas partes da tampinha e vamos juntar direito com direito, assim. Tá? Aí podemos alfinetar. E aí nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura, retrocesso no início, um pé de máquina, vamos passar uma costura começando aqui. Aí, uma dica aqui, começa aqui, vem com a costura um pé de máquina até aqui, dá retrocesso. Depois tira da máquina, põe novamente, nesse sentido aqui, aí retrocesso aqui, um pé de máquina e vem com a costura até aqui e finaliza aqui com retrocesso. Tira da máquina, aí depois vira, põe de novo o pezinho de máquina aqui, retrocesso e vem e termina aqui retrocesso. Essa parte aqui nós vamos deixar aberta. Por que que eu dei essa dica? Porque se você vem, pelo menos pra mim acontece assim. Agora, se você já é boa em fazer direto, aí fique à vontade. Mas eu percebi que quando você começa a costura aqui, abaixa a agulha, vira e continua, depois abaixa a agulha, vira e continua, aqui, olha, fica mais bicudo. No caso da tampa quadrada, ela fica, você corre o risco, né, dela ficar mais bicuda de um lado do que do outro. E quando você faz dessa forma que eu expliquei para vocês, ela fica bem quadradinha, tá? Isso é só no caso de quem vai fazer quadradinha, assim como eu. Ó, gente, passei a costura nos 3 lados, ó. E olha só o que eu falei para vocês. Tá vendo? Já pelo lado do avesso, dá pra ver que vai ficar bem quadradinho. Tá? Aí eu vou cortar aqui essas pontinhas. Posso até tirar um pouquinho do excesso aqui, se bem que aqui ficou bem certinho, não tá precisando tirar não. É mais mania que eu tenho mesmo. Aí nós podemos desvirar. Tá? Vira pro lado direito. Ó, tá vendo como ficou bem quadradinho? Aí a gente acerta aqui as pontinhas, tomando cuidado para não descosturar, tá? E aí eu vou acertar bem bonitinho. Se eu quiser, posso voltar no ferro, dar uma passadinha para sentar. Aí ajeita bem bonitinho aqui, ó. Tá vendo? E aí nós vamos rebater. Vamos rebater uma costura aqui, ó, de pesponto, né? Na volta toda. Aí agora aqui sim. Aqui sim, você pode ir direto no pé de máquina. Se não quiser dar retrocesso, não precisa. Eu tenho o costume de dar, nem que seja um pouquinho, para não ter perigo de ficar descosturando quando eu tô manuseando. Mas não é uma peça que necessite dar retrocesso, tá? Então, você começa aqui um pé de máquina e aqui sim, você pode, chegando aqui, abaixar a agulha, virar e vir
e terminar aqui do outro lado, tá? Ó, passei a costura, rebatendo na volta toda. Olha só como ficou bem quadradinho. Aí agora nós já temos que colocar os botões imã antes de fixar na parte de trás do corpo da bolsa. Então, eu vou pegar a fita métrica e vou marcar da costura para dentro 2 centímetros de um lado. Marco assim bem, faço uma marcação bem grande assim, ó. E do outro lado a mesma coisa, 2 centímetros. Eu fiz bem grande assim, porque agora eu tenho que colocar o meu dedo assim, ó. Meu dedo indicador, para dar uma distância da costura. Aí eu faço um pontinho bem aqui em cima da marcação. Do outro lado a mesma coisa. Certo? Aí aqui eu usei um giz que depois é só passar um paninho úmido que ele apaga, tá? Aí eu venho com essa parte mais leve do botão, que é o macho, né? Que é a parte mais chapadinha. Aí eu pego a chapinha, essa bolinha que tem no meio, eu vou centralizar bem em cima da marquinha que eu fiz. Ó. Aqui. E aí eu marco os risquinhos. De um lado, do outro lado. Aqui desse lado a mesma coisa. E aí, como aqui só tem o jeans, então é bom fazer um reforço para colocar nos botões. Então eu já fiz esse reforço, já marquei aqui da mesma forma com a chapinha. Aí agora eu só vou pegar o meu abridor de casa, o descosturador, e vou abrir aqui os marquinhos, tanto nos reforços como na tampa. E aí eu vou aplicar o meu botão, os meus botões, né? Então, vou fazer um lado aqui para vocês verem, ó. Aí eu encaixo o botão aqui, viro, encaixo o reforço. E depois a chapinha. Lembrando sempre que fica mais seguro abrir as perninhas para fora, tá? Dessa forma. E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloquei os 2 botões, ó. Agora eu vou pegar uma das partes externas da bolsa e vou fixar já a minha tampa. Então eu vou dobrar a tampa ao meio e vou marcar o meio com um pique bem pequenininho, tá? Aí vou fazer a mesma coisa com o corpo. Dobro ao meio, bem certinho, e faço um pique. Aí eu vou juntar o direito do corpo com o direito da tampa. Aqui.
meio com meio, pique com pique, né? E aí eu vou alfinetar. Aí eu vou lá para a máquina e passo uma costura de segurança aqui, para poder fixar a tampa aqui. Passei a costura de segurança aqui, ó, para prender a tampa na parte de trás da nossa bolsa. E agora eu posso reservar, e aí a gente vai montar as alças. Nós vamos pegar a nossa alça pronta de 45 centímetros e a faixa de tecido, e vamos colocar nessa posição aqui, ó, no avesso do tecido. Então eu alfinetei, né, ó. E aí eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura aqui para prender essa alça na faixa de tecido. Depois que eu passar essa costura, aí eu vou tirar os alfinetes, né? Aí eu vou dobrar assim, ó. Vou dobrar assim e depois assim. E aí vai sobrar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu acerto aqui, ó. Bem certinho. Tá dando pra vocês verem? Ó, bem certinho aqui, ó. Aqui na lateral, ó, tá vendo? E aí eu posso ajeitar ela todinha, alfinetar. E aí depois que tiver alfinetado, eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura desse lado e desse lado. Encapei as minhas alças, ó. Como que ficou. Agora eu posso reservar. E aí vamos pegar as duas partes do corpo da bolsa, a parte de fora, né? E aí nós já vamos começar a montar. Então aí eu vou pegar e vou colocar direito com direito, assim, ó. E aí eu posso ou alfinetar ou colocar clipes. Aqui no meu caso eu vou colocar clipes porque ela ficou um pouquinho grossa por causa do TNT, né? Então aí eu posso colocar aqui, ó, clipes. Deixa eu pegar aqui. A gente põe direito com direito bem certinho. E aí eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui e aqui, certo? Depois, a mesma coisa aqui, retrocesso no início e no final, e vou passar a costura aqui de um pé de máquina, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa com a parte do forro, tá? Passei a costura dos três lados, olha só, tanto na parte de fora como na parte do forro. No forro acho que não vai dar para vocês enxergarem porque a linha é bem da cor mesmo. Aqui o forro, o fundo eu fechei todo ele, tá, gente? Mas agora eu vou colocar 5 dedos aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui e aqui. Uns 5 dedos meio folgado, tá? Meio aberto assim, não tão juntinho. Aí faço uma marcação aqui e aqui. E vou lá, vou dar um retrocessozinho aqui e um retrocessozinho aqui. E aí eu vou abrir esse meio para poder desvirar, tá? E aí nós vamos desvirar a bolsa por aqui. E vou também fazer a caixinha de leite, certo? Aí eu vou pôr a minha mão por aqui, ó. Faço assim, ó.
Aí eu procuro juntar costura com costura, tá? Ó. Posso até abrir as costuras para ficar mais... não ficar tão grosso, né? No meu caso aqui é melhor abrir mesmo, porque já tá grosso por causa do TNT e o dublado. Então, para ficar mais assentadinho, eu abro as costuras, coloco costura com costura, aí vou lá na máquina e faço a caixinha de leite, tá? Aí eu coloco um pezinho de máquina aqui, né? E aí dou retrocesso no início e no final, um retrocesso bem firme, tá bom? Aí eu faço isso desse lado aqui a mesma coisa, e no forro também faço a caixinha de leite da mesma forma. Coloco costura com costura. Aqui no forro, como é mais molinho, dá para tombar uma costura para um lado e outra para o outro, tá? Que aí vai ficar bem alinhadinho aqui as costuras. Fiz as caixinhas de leite, tanto na parte de fora como no forro. Já abri aquele pedacinho aqui pra gente desvirar a peça. E aí, o forro eu vou deixar do jeito que tá, no avesso mesmo. E a parte de fora eu vou desvirar, tá? Olha só, vai ficar uma gracinha, hein? Ó. Até para fazer uma carteira, se quiser também, né? Ó. Aí, nós vamos posicionar as alças, tá? Nós vamos começar posicionando na parte de trás da bolsa. Então, lembra que no começo eu falei que era importante as alças terem o cadarço de 3 centímetros de largura? Porque eu fiz a medida aqui certinho, ó, para ficar coladinho aqui, ó, com a tampa. E aí nas laterais ela não vai sobrar nenhum pedaço aberto, entendeu? Ela vai ficar bem certinho. Os 2 pedacinhos que sobram da tampa já encaixa certinho as alças, tá? A parte que não é dobrada, você tem que pôr pra fora, ó. Né? Isso, que aí a hora que eu levantar a alça assim, essa parte aqui que tem a dobradura, ó, vai ficar pra dentro, tá? Então aí eu posiciono aqui, ó, deixa um pouquinho a coisa pra fora assim, ó, pra não correr o risco de ficar na pontinha, e alfineto. Aí vejo se não tá ficando retorcida, né? E posiciono aqui do outro lado. O mesmo tantinho que eu deixei pra fora aqui, eu deixo desse lado, pra não ter problema. Aí o outro lado, que é a frente da bolsa, né, que é o lado liso, eu vou me basear pelas alças de trás, ó. Aí eu coloco na mesma direção aqui, ó, bem certinho. Mas não tem erro, porque é bem aqui no cantinho da bolsa. Tá? Esse lado aqui é a mesma coisa. Tá vendo? E alfinete. Aí eu posso tanto já fazer assim direto com os alfinetes, ou eu posso passar uma costura aqui na alça de segurança só para prender, para poder tirar os alfinetes. Eu vou pegar
essa parte de fora, vou dar uma dobradinha assim, ó, e vou pôr dentro do forro. Vou encaixar aqui, ó, dentro do forro. Aí eu vou acertar bem bonitinho aqui as costuras laterais, ó. Aqui em cima também, ó, vou deixar bem alinhadinho. Aí eu posso até colocar um alfinete aqui para acertar costura com costura aqui nas laterais. Se eu conseguir, né, pôr alfinetes, eu posso pôr. Ou então, se tiver muito grosso, aí você pode colocar clipes aqui, ó, em cima. Né? Se você usa clipes, pode colocar aqui em cima, para não mexer a hora que você for costurar, né? Não sair do lugar. Tá? A gente vai lá para a máquina e vai passar uma costura aqui, ó, na volta toda, para prender o forro na bolsa, tá? Pelo lado de dentro, assim, ó, na volta toda, tá? Um pé de máquina, retrocesso no início e no final, certo? Passei a costura, ó, na volta toda, olha só. Aí agora nós podemos desvirar. Aqui, a minha eu vou tomar bastante cuidado para desvirar, porque ela tá bem estruturada, né? Pronto, gente, desvirei a minha bolsa. Aí agora, olha, eu vou acertar esse forro bem direitinho aqui pra dentro, ó. Aqui, ó, minhas alças já ficaram bem presinhas aqui, ó. Aí eu vou acertar bem bonitinho a volta toda, tá? E aí, quando tiver bem certinho, eu vou passar uma costura de pesponto aqui, ó, na volta toda, pra poder assentar esse forro pra dentro da bolsa, tá bom? Ó, gente, passei a costura aqui, ó, de pesponto. Eu fui bem devagar, porque essa costura aqui, ó, ela tem que ficar bem bonita, porque é uma costura que fica bem aparente, tá bom? Aí, a única coisa que vai faltar é a gente colocar a outra parte do botão. E para isso, o que que nós vamos fazer? A gente vai fechar a tampa, assim, e aí você pode colocar alguma coisa aqui, ó. Eu vou colocar minha agulha de tricô. Colocar alguma coisa aqui, ó, para ficar um certo espacinho aqui em cima, para você não fechar ela muito justa, para não ficar estourando a hora que colocar coisas dentro da bolsa, tá? Então, é sempre bom deixar um espacinho aqui, ó. Você pode colocar, se você não tiver agulha de tricô, pode colocar uma caneta, assim, só para ficar esse espacinho. Aí você vê se tá bem retinho, ó, tá? E aí eu costumo virar assim, ó. Aí eu pego esse giz de alfaiate que eu uso, eu dou uma sujadinha aqui e aqui. E aí eu pego, viro e faço uma pressão assim, ó. E aí ele me marca certinho onde eu tenho que colocar os botões, certo? Aí é só aplicar daquela maneira que eu ensinei para vocês aqui na tampa. A única diferença é que não vai precisar colocar reforço, porque aqui a parte do corpo já está bem estruturada, então não tem necessidade de reforço, tá bom? Aí, feito isso, vocês vão fechar essa abertura, depois que colocar os botões, né? Fechar a abertura aqui do forro
do fundo do forro, né? Ajeita assim, ó, bem bonitinho, né? E aí se você quiser um acabamento perfeito, pontos invisíveis. Agora, se você quiser alguma coisa mais rápida, é só ajeitar bem bonitinho, levar na máquina e passar uma costurinha bem fininha na máquina mesmo, tá bom? E aí a nossa bolsinha já vai estar pronta, nossa mini bolsa. E então, gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha para mim e compartilhe nas suas redes sociais. E também lá no meu grupo Cláudia Martins Retalho Criativo, vocês vão poder postar as fotos das peças que vocês fizeram e também tirar qualquer dúvida comigo. Assim nós vamos estar sempre em contato. E a partir desse vídeo, vocês vão ter a opção de assistir tanto na minha fanpage no Facebook, como no YouTube, tá bom? Então é isso aí. Nós nos encontramos num próximo vídeo. Eu te espero. Um beijo. Tchau.